bom dia ou quase boa tarde. Hoje estamos aqui na sala de Loop para falar do passaporte digital do produto. A sustentabilidade na área da moda, na indústria têxtil, é, como é óbvio, uma preocupação internacional e também está na agenda da Comissão Europeia. Porquê? Porque esta indústria têxtil tem um impacto gigante no ambiente, nas alterações climáticas, é a quarta mais poluente, logo atrás da alimentação, da habitação e da mobilidade. A Comissão Europeia apresentou em 2022 algumas propostas no Pacto Ecológico Europeu para tornar os produtos sustentáveis a norma dentro do mercado europeu. Na área têxtil, o objetivo é tornar os produtos de longa duração o mais ecológicos possível e que cumpram os direitos sociais e ambientais. Isso envolve especificamente critérios no ecodesign, uma maior transparência, um compromisso por parte dos produtores e este passaporte digital do produto, certo? A Raquel é designer multidisciplinar e investigadora na área do biodesign para têxteis e moda. Tem como foco encontrar novas abordagens na moda, contribuindo para uma indústria têxtil e de vestuário com menor impacto ambiental. Raquel, o que é a palavra, é o que queremos saber aqui hoje, o que é este passaporte digital do produto? Então, pronto, o passaporte digital de produto vai ser uma ferramenta obrigatória daqui a uns anos para todos os produtos que entram no mercado. E o que é que isto quer dizer? Que esta ferramenta, tal como nós temos as etiquetas hoje em dia, terá o produto que ter, mas com muito mais informação. Portanto, muito mais informação para o consumidor, mas muito mais informação que a indústria também terá que dar. Ou seja, desde o fio ou desde a matéria-prima até ao utilizador, nós teremos que ter toda a cadeia de valor, todos os stakeholders em conjunto a dar informação e a dar dados sobre o impacto, seja este a nível ambiental, a nível social ou a nível económico sobre cada produto. Ou seja, há aqui várias vertentes, porque são muitos setores e, portanto, Exato. cada setor... Ou seja, nós temos, deixa eu ver se eu percebi, nós vamos a cada matéria-prima que foi necessária para fazer aquele produto, temos de ir buscar onde ela foi extraída, qual é a sua origem, por onde passou, porque empresas de transformação passou, para chegar a um produtor final, quem é o produtor final, quais são os critérios e como é que trabalha ou como chegou até nós. Ou seja, temos de ter tudo documentado, é isso? Sim, e isto acaba por ser muito complexo porque são todos os produtos e cada setor tem a sua complexidade e os seus requisitos e as suas obrigatoriedades. E, portanto, quando nós falamos do têxtil, e creio que a União Europeia também vai começar com uma vertente mais simples a nível destes dados, o que o CITEV tenta fazer é já recolher muito mais dados daqueles que nós estamos a prever serem pedidos, que é para também tentar ajudar as empresas a, quando isto for necessário ou mesmo obrigatório, que as empresas portuguesas já estejam preparadas, que muito bem estão. O setor industrial português já é um setor com grande nome e, portanto, vamos tentar com que as nossas empresas, assim que isto for obrigatório, sejam as primeiras a dar resposta a estes produtos sustentáveis, a toda esta informação e a maturação digital que é necessária, não é? Ok. E quando é que se perspectiva que este passaporte digital seja obrigatório? Estamos a trabalhar para quando? A União Europeia já tem estado a trabalhar sobre isto. Portanto, há um projeto que se chama CIRPASS,
que já tem vindo a trabalhar no setor têxtil, eletrónico e das baterias. E, portanto, estes serão os primeiros 3 setores a ter alguns requisitos e obrigatoriedade sobre isto. Portanto, nós estamos a falar que num prazo de 2 anos serão começados a trabalhar as normativas a nível de cada país. E depois previsto para 2017, mas nós nunca 2027, peço desculpa, mas nós nunca sabemos se isto pode atrasar, porque já também a obrigatoriedade deste passaporte já atrasou. Previsto entre 2027 e 2030 termos já um passaporte digital de produto. Mas para isso, e como também já estávamos a falar, nós precisamos de mudar consciências e mudar a maneira como o consumidor vê este passaporte digital, não é? Eu tenho aqui o exemplo de como vai ser apresentado o passaporte digital do produto. É um QR Code e a Inês tem aqui... a Raquel, desculpa. A Raquel tem aqui... Não trouxeste o telefone, mas quem tiver um telefone... Não é? Eu posso fazer aqui o... Fazes? Sim, Para verem como é que se vai processar. Portanto, esta é a proposta do CITEV, não é a proposta da União Europeia, é uma proposta muito mais completa do que se está a prever e que mostra vários indicadores que podem ser medidos. Ricardo, importas-te de passar É possível o teu telemóvel? É seguro para ti? Para verem... Não, eu acho interessante porque eu nunca tinha visto e quando vi pela primeira vez percebi, é desta forma que eu vou poder avaliar esta pegada e este percurso da peça de roupa, neste caso, que eu estou a comprar. Inês, formada em Ecologia Industrial, diz-me se está tudo certo, se a minha pesquisa está certa, procura aplicar estratégias e ferramentas sustentáveis em negócios, regiões e sistemas. Foste Secretária de Estado do Ambiente e atualmente és partner da Deloitte. Este passaporte digital, o que é que ele vai trazer ao mercado? Do ponto de vista do consumidor e do ponto de vista das empresas? Bom, vai trazer um enorme desafio para as empresas. Sem dúvida. Enorme desafio para as empresas, quer as grandes, quer as pequenas, porque apesar de o passaporte digital produto, numa primeira instância, ser obrigatório para as grandes empresas, por arrasto, dado que estamos a falar de cadeias de valor globais, que envolvem muitos milhares de empresas de pequena e média dimensão, às quais vai ser solicitada informação para alimentar os passaportes digitais de produto, é errado pensar, isto fica lá para as calendas, 2030, só tenho que me preocupar nessa altura, porque nós temos essa maneira muito portuguesa de trabalhar, que é deixar para a última da hora, deixa aos outros fazer tudo o que há a fazer e eu depois vou atrás. Não vai ser assim. Aliás, toda a arquitetura do Green Deal, todos os regulamentos que estão pensados no contexto do Green Deal, não só o regulamento de ecodesign, mas também a diretiva de due diligence, a diretiva de reporte, a taxonomia, todas estas arquiteturas legislativas, na verdade, estão coordenadas entre si e, portanto, é errado assumir que pode-se deixar para a última da hora a preocupação com estes temas. Portanto, primeiro tem que se começar já. Estamos a falar, sobretudo as grandes empresas têm cadeias de valor muito compridas, muito longas, muito internacionais. Segundo, os principais setores exportadores. O têxtil é um caso, metalomecânica é outro. Portanto, onde estamos a falar, os móveis, o mobiliário é outro. Portanto, mobiliário, o aço, o alumínio, o ferro, o têxtil, o calçado, vão ser setores que estão na linha da frente para terem as primeiras características a serem mapeadas no âmbito do passaporte digital de produto. E isso também diz-nos respeito à economia nacional, em que tens muito do setor exportador, está precisamente nessas áreas. Portanto, o CITEV, e muito bem, adiantou-se à onda e começou desde logo a trabalhar, mas ainda tem um receio de alguns dos outros setores que ainda não estão suficientemente atentos para esta questão.
Para o consumidor, eu acho que vai ser uma mais-valia extraordinariamente importante, porque é uma questão de realmente começarmos a colocar também do lado do consumidor a decisão de acordo com princípios e requisitos de sustentabilidade que até agora eram opacos para nós, não é? Nós víamos um símbolo, víamos um ecolabel e pronto. E há centenas de ecolabels, não é? A partir de agora, não. A partir de agora, vocês vão ter que ter informação factual, comprovada, auditada por terceiros, para que realmente vos possibilite uma escolha informada sobre o produto que estão a comprar. E isso faz toda a diferença, não é? Portanto, eu acho que quer para as empresas que vão ter que realmente trabalhar as suas estratégias, não só na aquisição de dados, que é talvez o primeiro grande embate que elas vão ter, mas também em todas as características do produto que elas vão ter que trabalhar, reparabilidade, reciclabilidade, a questão da matéria-prima, a pegada carbónica, a pegada ambiental, o impacto. Toda essa informação vai acabar por, de certa forma, transformar a maneira como o produto é produzido. Porque as empresas, obviamente, não vão querer ficar para trás em nível de desempenho. E vão querer melhorar em cada um. Exatamente. Portanto, é uma bola de neve. Acrescento só uma questão que a Raquel falou e que é preciso clarificar. Este regulamento em concreto, por ser um regulamento, é uma espécie de equivalente a uma lei quadro. Ou seja, o regulamento é transposto para direito nacional para todos os Estados-membros. Não há adaptações como as diretivas, ok? As características que cada produto vai ter que reportar vão ser desenvolvidas naquilo que se chama um ato delegado. Esse ato delegado significa que os Estados-membros transferem o poder de decisão para a Comissão Europeia, para depois essas características serem transpostas para os Estados-membros equitativamente, para não haver distorções de mercado. Em todo o mercado. Em todo o mercado. Quer eu compro em Portugal, quer eu compro noutro país. Exatamente, Europeia, elas vão ter que cumprir. São os mesmos. Isso permite que não haja distorções de mercado e que haja realmente um level playing field, quer o produto seja de Portugal, nacional, quer o produto seja feito noutro país, colocado no mercado em Portugal, quer ele seja colocado no mercado em França, Itália, Espanha, etc. Portanto, estas pequenas diferenças fazem toda a diferença. Estas pequenas características fazem toda a diferença relativamente a este regulamento em particular. Ricardo, o Ricardo está aqui com a Deloop. Ajudas as empresas a fazer estas mudanças, esta migração com estes critérios de sustentabilidade, com circularidade. A Inês já falou aqui bem que isto vai ser muito exigente para as empresas, principalmente porque vai exigir uma organização e uma transparência que até aqui fugimos. E então em Portugal também temos esta coisa muito de fugir à transparência e aqui temos de escrutinar tudo e pôr tudo aos olhos do consumidor. Como é que tu sentes as empresas preparadas para este processo? Quais achas que vão ser as maiores dificuldades e como é que vocês estão a fazer o trabalho de ajudá-las a fazer este processo? Ana, antes de mais, obrigado e em ti, cumprimento todos aqui na sala da Loop, que estamos aqui mais uma vez este ano para discutirmos estes temas tão importantes da economia circular, à transparência, à tecnologia. Eu não sou um expert do tema, mas é um tema muito importante naquilo que, para empresas que trabalham como nós, na área da economia circular. E porquê? Quando nós começámos a desenvolver os nossos produtos tecnológicos, softwares, para as empresas gerirem os seus canais de economia circular, eu já explico um bocadinho o que é isso, nós percebemos que um dos principais problemas era que, de facto, aquilo que estávamos habituados a ver nos mercados de segunda mão, que existiam nos OLX, nos Facebooks, etc., é que havia sempre falta de transparência, muitas vezes a falta de confiança das pessoas quando estavam a adquirir um bem em segunda mão. Nós vimos hoje, nos últimos 6, 7 anos, que toda essa camada
passou cada vez mais a ser internalizada pelas próprias empresas. Ontem tivemos aqui, nesta sala, a Decathlon e a IKEA, que a Decathlon até está aqui, que tem canais hoje de circularidade com muita força. O aluguer, a reparabilidade, a retoma e tudo mais. O IKEA agora também vai lançar uma plataforma nesse sentido. Tem uma estratégia também já nas lojas de circularidade muito, muito grande. E na altura também era algo que as empresas começavam simplesmente a fazer poucos pilotos, mas que foram percebendo que havia uma oportunidade. Aqui talvez seja um bocadinho mais difícil no DPP, ou seja, pode não haver uma oportunidade tão grande no sentido de gerar novas áreas de negócio, mas eu acho que vai ter um impacto muito grande na forma como os produtos e as pessoas, os consumidores se relacionam. E eu estava, quando estava há bocado a vir para a sessão, depois até me esqueci de dizer à Inês, que me lembrei de uma coisa quando estávamos a planear as sessões. Lembrei-me de uma série que eu ligo sempre ao DPP, uma série que eu não me lembro do nome, mas é de me lembrar, que é uma distopia. Começa com o Trump a ganhar o segundo mandato e depois a Marine Le Pen também ganha. Eu não sei se alguém já viu a série ou não. A série tem 6 ou 7 episódios e o mundo basicamente entra numa fase, não digo para fim do mundo, mas perto. E o último episódio aparece a senhora mais velha que vai fazer os seus 98 anos, que ele segue uma família, onde penso que os Estados Unidos atacaram, a China mandou uma bomba atómica em Taiwan, uma coisa assim. O mundo está numa completamente apocalíptico. E a série termina com esta senhora a dizer: o que é que vocês queriam quando compramos t-shirts de Finas da China a 3 Years and Years, a 3 euros exatamente. ou 10 euros? E eu acho que essa frase diz muito sobre como nós fechamos às vezes, ou não queremos abrir os olhos nos nossos atos de consumo. E no alimentar, acho que houve uma grande mudança relativamente a isso. Hoje os consumidores querem estar cada vez mais informados daquilo que compram no alimentar, naquilo que se alimenta, se faz bem, se não faz mal à saúde, se é local, se não é local, se tem esta certificação, se não tem. Houve esse caminho. Mas eu acho que quando nós compramos uma t-shirt, ou quando compramos um telemóvel, quando compramos uma bicicleta, nós temos que ter esse mesmo nível de exigência. E é isso que eu acho que o DPP vai trazer. Vai, de facto, colocar em nós, como consumidores, também o ónus de queremos comprar essa t-shirt a 3 euros, por exemplo, e o que é que ela representa, provavelmente, em pegada carbónica, do local onde vem, das certificações que pode ou não pode ter em termos de trabalho, de fair work ou outras coisas. Oh, Ricardo, eu agora estou a imaginar o DPP de uma t-shirt de um grupo de fast fashion. Estava a pensar tudo ali no vermelho e a pessoa assim, ok, eu vou comprar isto. Ou seja, isto vai precisar de que o consumidor, ele próprio, seja um consumidor cada vez mais informado. Vai ser super exigente para as empresas, sim, porque elas precisam de fazer quase uma auditoria total aos seus processos para conseguir dar essa transparência ao mercado, mas o consumidor por si próprio vai ter de ser mais informado, mais literado, para conseguir perceber estes critérios do DPP e escolher melhor segundo eles. Exatamente, certo? exatamente. Eu percebo o que estás a querer dizer. E saber tudo o que acontece ao longo do ciclo de vida desse produto. Ou seja, por exemplo, o meu telemóvel já passou hoje aqui por várias mãos, correto? Vai estar no passaporte dele. Cada vez mais, em muitos, e a cidade do Zero é um exemplo disso, há cada vez mais esse crescimento desses canais onde os produtos têm mais do que uma vida. Nós começámos, esta empresa começou com um projeto de livro escolar e depois de puericultura pesada, de compra e venda, onde estes produtos tiveram 2, 3, 4 vidas. E também é importante para quem faz as reparações, para as empresas que fazem as retomas, que garantem a qualidade dos produtos, que essa ferramenta exista, porque é algo que joga a favor desses canais, não é? É algo que dá uma confiança extra quando eu comprar no futuro, lá está uma peça de roupa, e hoje se calhar não fazemos ideia de onde é que quantas utilizações é que tiveram, mas se vier de canais, e quando digo canais de
pequenas empresas que passarão a ter esse tipo de sistemas para registar no passaporte digital de produto esse ato de revenda ou de recompra ou de arranjo, tudo isso vai ficar registado no produto. E isso vai trazer uma confiança brutal ao consumidor. E, portanto, eu acho que vai ser difícil para as empresas, muito difíceis. Estamos a falar muitas vezes de cadeias gigantes, internacionais, mas acho que quando existir, vai ter um impacto brutal nos consumidores enquanto agentes, e eu acho sempre que a transparência e a verdade, no final das contas, levam-nos mais à frente. Eu acho que uma coisa, só para acrescentar, uma coisa que tu disseste, Ana, sobre os consumidores, a informação e a literacia. Eu penso que também está pensado que a maneira como a informação é apresentada ao consumidor seja feita de uma forma que torne relativamente simples a identificação e a comparação entre produtos. Toda a gente conhece o selo de eficiência energética dos equipamentos. Pronto. E vocês veem aí nas tabelas, elas são Exatamente. apresentadas até como os alimentos hoje em dia têm O Nutri-Score. o Nutri-Score. Exatamente. Portanto, a ideia é que também a informação possa ser veiculada às pessoas, numa primeira instância, através desse tipo de barómetro, deste tipo de semáforo, de maneira que as pessoas possam identificar rapidamente as diferenças entre produtos. Portanto, isso pode ajudar, nesse contexto. Exato, Sim. percebo perfeitamente. Raquel, esta discriminação, por exemplo, das matérias-primas que compõem cada produto, vai nos ajudar num outro campo, que é no campo da reciclagem também, lembrei-me eu agora. Porque a questão da reciclagem, nós falámos isto o ano passado, numa destas sessões, tem imensos desafios, a reciclagem do produto em fim de vida, principalmente quando nós não sabemos qual é a composição do produto. Queres-nos falar um bocadinho sobre isto? Então, antes de irmos à reciclagem, o que o ecodesign também nos vem trazer são todos os R's antes do resíduo. E, portanto, como também falávamos há bocado, a reparabilidade, a remanufatura, a reutilização são muito importantes e é essas que o consumidor poderá ter que se focar um bocadinho mais. Já na reciclagem, a indústria vem com força. Okay. O BIT também está a trabalhar para esse campo, porque as composições realmente são um desafio para as empresas e muito mais no fim de vida, porque as pessoas cortam etiquetas, dão-nos muita comissão, não é? E, portanto, é muito difícil depois chegar ao fim de vida e tentarmos perceber se isto é um algodão, se isto é um linho. Pronto, se calhar o linho nota-se muito mais, não é? Mas se é um linho puro ou se exatamente, há tem alguma mistura. E aqui nas misturas nós também temos um grande desafio, porque como é que nós vamos reciclar coisas que têm composições misturadas? E então nós obviamente trabalhamos no âmbito de tentar criar tecnologia e inovação que nos ajude nesta seriação mais rápida, tal como já temos a reciclagem dos plásticos, do papel, do vidro, não é? Esperemos ter isso também para o têxtil e que a nível nacional, porque vai ter que ser obrigatório também este sistema todo de seriação, de recolha e de reciclagem a nível têxtil. E depois disto também vai ser quase um ecoponto verde do têxtil, não é? Vamos ter que andar a fazer porta a porta, escola a escola, esta educação de como encaminhar os resíduos ou em que ecoponto é que nós vamos tentar colocá-los. E estas composições, sim, são um desafio. Tentamos agora criar um sistema que isto ainda está... isto tem que ser pensado, grupos, e falo também sobre o Observatório do Resíduo Têxtil, que é um grupo que também o CITEV está encaminhado, para tentarmos criar aqui sistemas que sejam mais fáceis para o utilizador, mas também para as indústrias, para que otimizemos os fluxos que são necessários. Mas antes da reciclagem, estavas tu a dizer, Exatamente. temos a reutilização, temos a reparação. E há pouco estavas-me a dizer também que isso está indicado no passaporte do produto, certo? Sim, portanto, terá que estar indicado no produto. Portanto, a nível do design também, o designer vai ter que olhar para o produto de forma diferente. Ou seja, quando pensa,
vai ter que dar soluções para o fim de vida do produto e, portanto, se calhar aqui também outros modelos de economia circular e outros negócios vão surgir também nesse âmbito, não é? Dás-nos um exemplo? Sim, dou um exemplo. Por exemplo, a reparabilidade. Se algum botão cair, nós já temos, por exemplo, a etiqueta, que é uma coisa que nós já costumamos ver, não é? Vem o botãozinho na etiqueta, se nós quisermos substituir, isso já vem, mas vai ter que ser obrigatório para todas as componentes. E, portanto, se romper, as marcas vão ter que oferecer esse tipo de soluções. E este é um exemplo assim muito básico, que já é mais palpável para nós. O outro pode ser, vamos pensar, por exemplo, no redesign de uma peça, ou seja, o produto vai ser possível de desmontar. Ou seja, nós temos um zíper, ou temos botões, ou temos acessórios que vêm nas peças, que muitas vezes vêm a nível de adereço, não é? Que é bonito, nós gostamos de ter assim uma peça mais diferente. E como é que essa peça se vai desmontar facilmente para depois nós conseguirmos seriar a reciclagem? Nós não vamos meter tudo dentro de uma máquina e vai sair um produto novo, ok? Há toda uma complexidade do sistema que é necessária. Nós temos que descoser as calças todas, tirar o fecho, tirar o botão e, portanto, os produtos vão ter que vir com essas indicações para que depois, no fim de vida, também seja fácil nós... Ok, este vai para reciclar, este se calhar dá até para reuso. Pronto, são alguns exemplos. E este DPP vai estar onde? É uma etiqueta? Está estampado no interior da peça? Está pensado? Ainda não há soluções? Vamos fazer um concurso de ideias? Essa é uma, aparentemente, as coisas... Exato. Nós ficamos muito surpreendidos por onde é que as coisas geralmente emperram. E É uma aí. das grandes questões é essa. Onde é que isso vai estar? Onde é que vai estar? Onde é que vai existir? Porquê? Na cloud. Porque isto foi algo que eu aprendi também no tempo governativo. As empresas são hipersensíveis à colocação de informação nas suas embalagens, ou nos seus produtos, ou nos seus rótulos. Tudo é pensado milimetricamente para garantir que a informação mínima e só a informação dispensável é que tem lugar naquele produto. E, portanto, isso ainda é algo que está a ser discutido, curiosamente. Por exemplo, pensem em as marcas de luxo, por exemplo, os bens de luxo, em que toda a experiência em torno daquele produto começa no saco, vai para a embalagem, o que é que está dentro da embalagem. Portanto, isso para eles faz muita diferença de onde é que tu colocas aquela informação. E, portanto, é um tema que está em franca discussão, tem a ver com a localização daquela informação, que quantidade de informação é que tem que estar, se é informação que tem que estar no rótulo ou se é algo que pode ser procurado numa base de dados. Isto é muito em linha com aquilo que a Comissão Europeia está a fazer, porque a Comissão Europeia vai ter um repositório único de toda a informação destes produtos, colocada e que está a ser criada e a partir de será aberta em 2026 para compatibilizar com os prazos da diretiva. Portanto, há aqui uma série de pormenores que ainda estão muito em discussão e daí também os atos delegados que eu falei há bocadinho, que já deveriam ter começado a sair, ainda não saíram, precisamente por causa deste tipo de discussões que se operam ao nível da Comissão. É um grande desafio. Temos Sim. de fazer um concurso de ideias, Ricardo, aqui para apresentar. Sim, exatamente, excelente. E eu gostava de falar de duas que nós fizemos, que não são ideias, já são negócios, e que tocam muito nesta parte do como é que acedemos à informação. Um dos produtos que nós desenvolvemos e que está hoje no mercado, está aqui o nome Zero Smart Packaging, é uma embalagem alimentar, pensada para compras a granel, portanto, o tradicional granel, e depois já se podem ser utilizadas num retalhista, que eu não vou dizer aqui o nome, mas essa embalagem
tem uma grande diferença, que é aquela embalagem é única e está identificada como única. Tem um QR Code que é só daquela embalagem, tem um leitor RFI que é também só daquela embalagem. E o que é que permite fazer aquilo? Quando a pessoa vai comprar a granel, agora eu sei que estamos a falar aqui do alimentar, mas já com isto vou fazer vou falar do não alimentar. Mas quando essa pessoa vai comprar a granel, imaginemos que vai encher aquela embalagem com milho, passa o leitorzinho NFC, que é automático, no dispensador, aquilo vai dispensar a quantidade e, digamos que 2 meses depois tem lá em casa a embalagem, só tem que ir ao QR Code e no QR Code tem toda a informação daquela embalagem, ou seja, se já foi utilizada mais de uma vez, se não foi, onde é que pode utilizar, mas também as informações do produto. Que grão é aquele, de onde é que veio, quando é que acaba a validade, que é um dos problemas normalmente quando compramos a granela é quando é que acaba a validade. E nós conseguimos ter ali na embalagem, é quase impossível não ver que aquele QR Code é uma ação, só que é numa embalagem. E mesmo assim foi difícil nós conseguirmos convencer as marcas com quem estamos a trabalhar a não terem o branding deles e terem sobretudo o branding, neste caso o branding é quase o QR Code, é isto que torna a embalagem inteligente e única e há essa dificuldade. Mas mais uma vez, é numa embalagem. Já noutro âmbito, neste sistema que nós usamos aqui, que é o Loop OS, que é um sistema utilizado, por exemplo, nos exemplos práticos, ou pela Decathlon, no material esportivo, ou por exemplo pela FNAC, ou pela Media Market, em material eletrónico, para gerir todos os fluxos de economia circular. Ou seja, tudo o que são os canais de economia circular deles, seja a compra e venda, ou seja, a segunda mão, seja as reparações, etc., entram neste sistema. E o que é que este sistema permite fazer já? Mapear tudo o que acontece dentro dessa cadeia, ou seja, quem reparou, quando, que tipo de reparação é que fez, qual é que foi o preço de aquisição, qual é que foi o preço de saída, quanto tempo é que demorou, de onde é que veio, para onde é que foi, tudo isso já está registado no nosso sistema. O que é que identifica a informação isso? no sistema, só que lá está. Como é que nós colocamos isso no sistema? Nem a FNAC, nem a Decathlon ainda tem nem nós ainda pensámos numa solução. Há sempre colocar um autocolante com o QR Code. É que depois o autocolante, com uma etiqueta, se forem corta-se, exatamente. perde-se e nunca mais se Mas acede. é fundamental nos produtos eletrónicos. Isso é mais fácil porque nós podemos tê-lo dentro do produto, por exemplo, no nosso Exato. telefone. Os produtos eletrónicos são uma prova de que isso é mesmo importante. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. O mercado de segunda mão de iPhones e de MacBooks e tudo mais é já um mercado muito consolidado. E os produtos eletrónicos têm uma coisa já muito interessante, que é o e-mail, que é fácil de consultar, as pessoas sabem o que é e é único daquele produto, não é? O e-mail do telefone. E as marcas que fazem segunda vida ou economia circular desses produtos exigem o e-mail, porquê? Para saberem se já está em alguma base de dados de contrabando ou de roubo ou o que quer que seja, porque não podem, obviamente, adquirir um produto que tenha sido roubado. Isto é um exemplo da importância de nós começarmos a ter um identificador nos produtos que não identifique só a camisola bege ou branca, mas é esta camisola. E é deste produto e não é só do produto. E isso vai ser mesmo muito importante e eu também não tenho nenhuma solução. O que sabemos é que nós hoje temos a tecnologia, esperamos para poder escrever informação no passaporte digital dos produtos, ler informação do passaporte digital do produto. Mas isso é um desafio que eu de facto não sei. Acho que o QR Code é algo que nós nos habituámos muito a utilizar, ou seja, a pandemia nisso foi espetacular, é algo que nós se tornou normal. Agora, onde é que colocamos isso, onde é que ensinamos o consumidor da importância disso? Lá está, num produto alimentar é relativamente fácil, mas numas calças, ou num computador, ou numa bicicleta, ou depois num sítio está num, está noutro, é deste tamanho ou é desta cor. Acho que aí também há se não for prático, pode falhar. Na indústria têxtil é um dos maiores desafios. Sem dúvida. Sim. O teu telemóvel, onde é que anda? Já veio aqui. Ok. Já voltou. Podes fazer-me um favor? Abres o passaporte do Claro que produto e diz-nos os critérios que ele tem, porque para mim foi interessante perceber o que é mensurado, não é?
em cada produto, ou nesse em específico. Eu que vou é uma convidar, se calhar, peça. a Raquel a fazer isto, será melhor Diz-nos do que que peça eu. é esta, por favor. Lá está o barómetrozinho. Então, aquilo que vocês puderam ver é um casaco que nós temos ali também no stand do BIT e que vocês podem passar O lá. que é o BIT? O que é o BIT? Então, o BIT é o projeto da bioeconomia para o têxtil. E aquilo que nós temos estado a trabalhar são em soluções em biomateriais, na circularidade e agora um pilar muito importante, porque é o nosso primeiro como centro tecnológico, que é o da sociedade. Portanto, andamos a consciencializar os consumidores. Portanto, passem lá, façam uma visita e descubram também um bocadinho mais sobre o projeto. Nós temos lá este casaco que tem um DPP proposto pelo CITEV e pelo BIT e, portanto, nós trabalhamos com mais indicadores daqueles que, ou seja, não se incomodem por verem tanta informação, porque às vezes é preciso um bocadinho mais para depois nós conseguirmos filtrar e resumi-la. Nós temos indicadores como o ambiental e a circularidade e depois temos indicadores também económicos e sociais. Portanto, quando nós comparamos todos esses indicadores, também ir buscar a ideia do que é a sustentabilidade, não é? Nós vamos aos pilares todos da sustentabilidade e tentamos criar um score como o Nutri-Score, mas para o têxtil. E vou dar aqui um exemplo, porque o ambiental também é aquele que se calhar vemos mais agora. Com coisas como o consumo de água, a pegada de carbono, os consumos químicos, ou como é que nós vamos gerir os resíduos depois, são alguns dos indicadores que nós já temos para quantificar este score das peças. E, portanto, vocês podem ver não só essas percentagens, que normalmente são medidas através de ferramentas como o LCA. Portanto, o LCA foca-se muito no cradle to gate, que é desde a fibra até ao ponto que sai do portão da fábrica, e aqui nós também no BIT estamos a tentar criar aqui sistemas complexos, ou seja, como é que serão a fase do uso, que também é muito importante neste DPP, como é que serão os hábitos de consumo das pessoas e tentar aqui também criar alguns pilotos em escala laboratorial deste tipo de informação. Vocês podem ver também todo o processo, por onde é que passou o meu produto, de onde é que veio a matéria-prima, onde é que foi feita a malha ou o tecido ou o fio, onde é que foi tingido, onde é que foi confeccionado, portanto, todas as empresas, a localização geográfica destas empresas e depois também saber mais sobre as empresas. Também é uma informação que às vezes nos interessa, porque não só a nível de consumidor, porque também nós vemos aqui muitas marcas nesta cidade do zero, também nos interessa saber quais é que são as empresas que estão a fazer as coisas mais corretas, não é? Porque nós também vamos querer tê-las na nossa rede de stakeholders. E, portanto, isto também vai ser um desafio para as empresas. Eu quero ter o meu score mais alto, porque é a mim que me vão escolher. E aqui tentarmos também incentivar o consumidor a querer saber mais neste storytelling, não é? Se calhar estas empresas ou estas marcas que nós temos aqui na cidade do zero já contam muito sobre a sua história e sobre a história dos seus produtos. Mas o DPP também vai acabar por contar um bocadinho a história do produto e esperemos que ajude também as marcas nesse aspecto. Porque, Inês, na Deloitte estás habituada a isto todos os dias, provavelmente este score sustentável cada vez é um critério mais pesado, não é? Mesmo as empresas que deixaram estas questões da sustentabilidade, foram adiando, talvez em prol de rentabilidade, cada vez é menos evitável esta questão, certo? Sim, lá está, volto àquilo que eu estava a dizer no início. Existe aqui uma arquitetura de checks and balances que está toda ligada. O regulamento ecodesign é uma delas, mas há muitas mais. E tudo isto, eu tenho muitas, na Deloitte, infelizmente ou felizmente, tenho muitas empresas que, isto é uma chatice, a burocracia. Só é chato se tu encarares isto como sendo chato. Porque se fores uma pessoa... E não é algo que tu queres Exatamente. fazer. Porque se fores um líder empresarial que pensa no seu legado, que
pensa na sustentabilidade do seu negócio, estar a meter a cabeça na areia não é necessariamente a melhor opção ou a mais inteligente. Portanto, a ideia é que, de facto, as empresas aproveitem este ciclo de regulamentar para realmente dotarem-se de capacidade de informação e de conhecimento que é necessário para garantir a resiliência do seu negócio. E é isto que nós fartamos de dizer uma vez e outra vez e outra vez. Porque isto não é uma moda, não é? Não, não é. E porque há muita gente que diz assim, mas o meu cliente não pede. Mas não é verdade. Cada vez mais os clientes pedem, cada vez mais o sistema financeiro pede, até porque para conseguirem ter acesso a determinado tipo de financiamento têm que demonstrar credenciais de que o vosso investimento é resiliente, porque ninguém vai querer estar a apostar em algo que é demasiado arriscado nesse ponto de vista. E, portanto, empresas que não estejam realmente a olhar para estes temas de uma maneira proativa, mais cedo ou mais tarde vão sofrer na pele as consequências desse tipo de abordagem. E deixa-me dizer-te uma coisa, porque há aqui um pequeno, grande pormenor do regulamento que nós não falámos aqui, porque não tem diretamente a ver com o DPP, mas que está no regulamento, que é a proibição de descarte de bens não vendidos. O que para a indústria têxtil vai ser um grandíssimo impacto. Fashion, temos um grande para o fast problema. fashion. Ou seja, as empresas, o que é que isto significa? As empresas vão ser proibidas de deitar fora os bens que não usam, que não vendem, desculpem. E, portanto, vão ter que reportar ao regulador quanto é que elas descartaram. E a partir de certa altura, primeiro vão ter que reportar, ok, este ano não vendi X, não é? O que significa, e enviaste para onde? Para o operador de gestão de resíduos. Depois o que é que acontece? Eu não sei. Erro. E depois, a partir de certa altura, vão mesmo ser proibidas, não podem deitar fora. Isto para evitar o quê? Para evitar aquelas belas situações de greenwashing, que nós já vimos uma e outra vez, que é, eu sou muito sustentável, até tenho um negócio de reparação, mas depois se forem à parte de trás da minha loja, eu tenho lá estoque não vendido, que eu destruí propositadamente, para colocar nas minhas demonstrações financeiras como sendo bens, como é que se diz? Bens que tiveram um azar na entrega, não é? Para conseguir rebates fiscais. Isto acontece hoje. Portanto, este regulamento a múltiplos níveis, vai ter um impacto substancial no modelo de negócio linear e atual. E extrativo. Mas que é hoje necessário, existe. porque não Claro. conseguimos subsistir e avançar neste modelo de negócio. Nós vemos Claro. o que é que acontece com todo o terceiro mundo que está a levar com todo o nosso lixo, principalmente têxtil, e vemos que não há caminho por aí. Acho que temos de ter um sistema muito mais inteligente e eficaz do que temos hoje em dia. Já nem é uma questão de eficiência, eu acho que é uma questão de sermos mais eficazes e mais suficientes naquilo que nós utilizamos no dia a Mais dia. suficientes. E tudo aquilo que o Ricardo falou e que a Raquel falaram, na verdade visa promover a resiliência desses produtos e desses materiais dentro do sistema de produção e consumo, que é, em fim de contas, aquilo que a economia circular pretende ser. E, portanto, eu não vejo, sinceramente, estes temas como sendo uma ameaça. Há muita gente que o vê como uma ameaça. Isso não se enganem, é um facto. Mas eu não o vejo como uma ameaça. Eu vejo uma maneira inteligente de prevenir riscos sérios para negócios das empresas no médio e longo prazo. Mas achas que vão continuar a empurrar esta medida? Porque, imagina, a lei do plástico descartável está para ser aplicada desde 2020. Ela estava pronta para ser aplicada 2020. Estamos em 2024 e ela não está aplicada. Achas que vamos continuar a empurrar estes temas porque não temos capacidade de os aplicar ainda? Não estamos preparados? O que vai acontecer é que este tipo de exigências vai começar a subir. Já estamos a assistir, por exemplo, a nível das Nações Unidas, um protocolo internacional que envolve múltiplos stakeholders, nomeadamente a Associação Mundial de Comércio, sobre banir determinados envios
de resíduos plásticos e de começar a controlar a produção de plástico na fonte. Quer dizer, isto começa a ser discutido a nível internacional. Portanto, eu acho que, lá está, colocar a cabeça na areia não vai resultar. Mas vale ser uma pessoa... Eu digo muitas vezes aos nossos clientes que é importante sermos transparentes naquilo que podemos fazer agora e naquilo que vamos fazer amanhã e depois. Podemos não ser as empresas mais limpas, mais environmental friendly do mundo, mas estamos a fazer coisas em concreto e chamamos os nossos clientes e chamamos os nossos stakeholders, chamamos a sociedade civil a ver isso in loco. Eu digo isto muitas vezes aos nossos clientes porque, de facto, isso promove confiança e promove uma interação e um ciclo de ação-reação entre empresa e sociedade civil que é positivo, porque dá-lhes a eles credibilidade, dá-lhes a eles incentivos para eles continuarem a trabalhar e serem reconhecidos por isso no mercado. Portanto, eu acho que esse é o caminho se realmente quisermos continuar com uma economia competitiva e realmente sustentável a longo prazo. Eu estou aqui um bocadinho perdida. Como estamos de tempo? Eu não tenho relógio. Ajudem-me. Estamos tranquilas? 10 minutos. Ok. Perguntas? Boa. Se calhar precisamos de passar... Ok. Vais ser mazinha, André. De todo. Eu quero informar-me. Vou aproveitar aqui que estou perante especialistas. Se percebi bem... O passaporte digital de produto, quando vier a ser aplicado, terá que constar de todos os produtos colocados no mercado europeu. Nem todos. Sim, aqui estou a falar especificamente dos têxteis. Significa que, se for um produto produzido na China, se entrar no mercado europeu, também vai ter que ter passaporte digital de produto. É disto que estamos a falar, no fundo. Assim, levada às últimas consequências, esta obrigatoriedade vai ter consequências no mercado global, porque desde que haja... a diretiva de diligência, de dever de diligência, não é? Ou seja, toda esta arquitetura do Green Deal tem por essa força, não é? A modulação do mercado que, ou seja, retirar aquele viés que existia, muitas vezes associado aos produtos verdes, não é? Que nós dizíamos sempre, são mais caros, têm menos ajudas e acaba por, ok, então vamos demonstrar o outro lado da moeda de uma maneira mais eficaz e eficiente, de maneira a que vocês possam ter vantagens de facto no mercado e sejam um level playing field muito mais equilibrado. E nós sabemos se, por exemplo, Shines e afins estão a preparar-se para isso? Eu não te consigo dizer sobre a Shine em concreto, mas eu acho que daquilo que eu ouço e vejo dos movimentos da Shine nas últimas instâncias, quer dizer, há ali uma grande dose de querer fazerem-se passar por mais sustentáveis do que realmente são, porque não são, não é? Por todas as razões e mais algumas. E isso já dá ideia, estou a falar de nível pessoal, uma ideia que eles abusaram do toque, não é? Ou seja, eles estão a ter uma reação a uma pressão que vai existir obrigatoriamente. Agora, o que é que eles vão fazer daqui para a frente? Essa é que é a grande incógnita. Agora, como em tudo, há sempre lobby, há sempre pressão, há sempre uma vontade de querer mudar ligeiramente para ser mais de acordo com aquilo que me dá jeito. Isso faz parte dos processos de negociação. E por isso é que é importante que a sociedade civil se envolva, que não olhe para os inquéritos, os eurobarómetros e tudo mais como sendo simplesmente uma coisa no fé de ver, porque não é. A Comissão Europeia liga muito a este tipo de auscultações. Portanto, sempre que há uma consulta pública, sempre que há uma auscultação à sociedade civil sobre determinado tema, eu já participei a nível pessoal em várias, era importante haver mais pessoas envolvidas, sobretudo da sociedade portuguesa, porque eles têm agora estamos um bocadinho off-topic, mas eles têm geralmente eles demonstram quantos Estados-membros é que participaram e nós estamos sempre ali em baixo e era bom que houvesse mais divulgação deste tipo de interações entre o regulador e sociedade civil
para que de facto ajudarmos a modelar as políticas nesse sentido. Eu, da minha parte, faço o máximo possível para divulgar, cada vez que aparece um eurobarómetro interessante nestes temas, eu faço força para o divulgar, para ver se conseguimos ter mais. Porque não demora muito a preencher, quer dizer, aquilo são o quê? 5, 10 minutos. Não mais do que isso. E onde é que o podemos fazer? Existe um portal específico da Comissão Europeia para todas as consultas públicas relacionadas com diretivas dos mais variados temas. É uma questão de, a pessoa, se quiser, pode-se registar e depois recebe alertas nos tópicos que lhe interessam. Olha, saiu uma consulta pública no âmbito dos produtos, do ecodesign dos produtos. Recebe na sua caixa de correio, está aberta a consulta, clica aqui para participar e a pessoa participa. Portanto, não é muito diferente do que das N situações de consulta pública que existe também em Portugal ou nos Estados-membros. É relativamente fácil. Perguntas? Olá, Assunção de Citev. Eu só queria dar uma outra perspectiva e para reforçar um bocadinho aquilo que a Raquel disse, é que efetivamente o score e que o caso que a Raquel deu é que para se atingir esse score significa também, isto é um desafio para o setor, é um desafio para a indústria têxtil, porque a indústria têxtil também estava muito habituada aos requisitos de qualidade. E, portanto, estes novos requisitos de reporte da sustentabilidade, e nomeadamente da informação a conter no passaporte digital de produto, é um desafio para as empresas, porque elas têm que monitorizar esses consumos. E, portanto, tal e qual como a Raquel disse, que todas querem apresentar, a partir do momento que essa informação vai para o consumidor, elas e as marcas, nomeadamente, porque o setor têxtil português é muito private label, portanto, produz para uma marca, o que significa que as marcas vão querer sempre que o seu produto tenha um bom score. Ora, isto lança para o setor também novos desafios, não só na recolha de informação, mas também que essa informação seja realmente muito mais sustentável. Portanto, que o produto tenha efetivamente menos químicos, que tenha, portanto, que haja menos desperdício em termos de consumo de matérias-primas, também a questão do consumo energético também, que tenha menor consumo energético, e isto significa que nas empresas, eu que ando um bocadinho lá, portanto, na vertente industrial, vou-vos dizer, é um grande desafio para as empresas, mas o setor têxtil português está claramente a capacitar-se. E é isso que nós pretendemos também com este projeto da bioeconomia, é capacitar o setor. E, portanto, é preciso conhecimento, é preciso como é que nós vamos fazer, é preciso apostar em novas tecnologias, em processos mais tecnológicos, é preciso olhar para a questão do planeamento para ter menos desperdício, aquilo que a Inês estava a falar muito bem da questão da responsabilidade alargada do produtor, e ele vai ter que dar um destino depois desse produto, e isto significa que no processo produtivo tudo tem que ser pensado. Portanto, é um desafio e é com orgulho que de alguma forma partilhamos nós, aqui, a equipa toda que está aqui no BIT, que o setor está claramente a alinhar-se com estas novas exigências. E, portanto, não é à toa que realmente nós, quando vamos às feiras internacionais, o setor ganha prémios de inovação e de inovação já alinhado com requisitos de sustentabilidade. Está bem? Era um bocadinho esta a partilha que eu queria fazer. Muito bem. Obrigada. És tu? Força. Então, boa tarde. Pronto, realmente o DPP vai representar um desafio muito grande para toda a gente. Eu, enquanto consumidora e enquanto pessoa que está a tentar desenvolver um projeto de roupa em segunda mão,
fiquei com um pouco, portanto, evidentemente que acho que é super útil este TPP, fiquei com um bocado de receio que todo o trabalho prévio, portanto, das empresas ao fazerem o tracking e depois de entrarem em acordo com o marketing, onde é que vão colocar, portanto, o QR Code ou o que for para ser lido, portanto, depois deste trabalho todo, que depois esse trabalho todo se perca, porque chega ao consumidor e depois, se o consumidor quiser vender em segunda mão, já não sabe da etiqueta, ou da caixa, ou do talão, ou se quiser descartar, e quando houver esses tais ecopontos para o têxtil, também não sabe como é que o há de fazer, porque também já não tem a etiqueta ou o papel ou o que seja. Mesmo que seja carimbado, tem que ser alguma coisa muito resistente à lavagem, não é? Portanto, eu não tenho a solução para isso, evidentemente, mas de facto é um grande desafio na medida em que se corre o risco de se perder todo o trabalho que está para trás. Pronto, acho que tem que ser uma coisa... Eu agora posso ir dizer um grande disparate, não sei. Uma coisa tipo uma chapinha que seja cozida, obviamente também se pode descozer, mas eu agora estou-me a lembrar, pronto, eu vou fazer publicidade, mas não tenho nada a ver com a marca, eu gosto da marca. Há uma coisa, pronto, que é lúdica, obviamente, que é a marca do Curious Cotton, que tem o botãozinho e que depois se pode ler com o NFF, com o telemóvel, com tecnologia NFC, o que está lá. Pronto, obviamente que o botão também se pode descozer, mas aquilo sendo resistente à lavagem e até à máquina de secar roupa, à partida seria uma garantia que, se a pessoa soubesse que aquilo era informação valiosa e se estivesse num sítio que não me incomodasse, que realmente aquela informação persistisse, porque isto também poderia, como é que é de explicar? Essa informação para quem vende em segunda mão também é importante para escolher bem o produto que está a vender, ou pelo menos para selecionar. Não quer dizer que não venda o que é menos ecológico, mas selecionar e informar melhor também o seu cliente do que é que tem e o que é que não tem mais amigo do ambiente, não é? E, portanto, se essa informação se perder, quando chega às pessoas que estão a vender em segunda mão, pronto, ficamos na mesma. E pronto. Eu posso partilhar também aqui uma ideia, porque como centro tecnológico nós também trabalhamos um bocadinho nessas vertentes que são os Smart Textiles. E, portanto, a tecnologia também anda sempre muito de mãos dadas com aquilo que é o têxtil. E, portanto, já existem soluções e estão-se a trabalhar também em soluções daquilo que será a incorporação de tecnologias no próprio têxtil, no próprio fio. E, portanto, se formos a ver, nós tentamos criar também já algumas peças com ADN, ou seja, não o ADN que nós estamos habituados a falar a nível de ciência, mas que a própria peça também, a nível do fio, ao nível da malha, ao nível da composição, que tenha algum fio, por exemplo, que passe energia, ou que passe... Pronto, nós já trabalhamos soluções tecnológicas para que o próprio têxtil seja incorporado com esse tipo de informação. Portanto, esperemos ter soluções também nesse âmbito, que não seja preciso uma etiqueta ou uma estampagem ou algo desse género, mas que o próprio têxtil tenha o seu ADN incorporado e que nós consigamos, se calhar, como lemos a composição, lemos também esse tipo de informação. Ou seja, há muita inovação a acontecer na indústria têxtil portuguesa. Nós temos muitas propostas e muitas ideias. É preciso que elas também cheguem e nós também fazemos para que elas cheguem a quem tem o poder de as colocar lá. E, portanto, só partilhar aqui estas ideias que... Fiberdynamics, na Universidade de Minho, também trabalha precisamente nestes temas, ou seja, como é que a própria peça pode, ela própria, transmitir informação para dispensar precisamente a necessidade de ter lá uma etiqueta ou uma placa ou o que seja para poder passar essa informação. E acho engraçado,
está no negócio de roupa reutilizada. Eu lembro-me há uns anos, na Fundação Allan Carta, de ter visto uma apresentação de uma empresa que se especializava também no setor de logística inversa, associada a sistemas de roupa usada, em que a informação que ela passava da roupa era a informação das próprias pessoas, ou seja, a pessoa que tinha utilizado a peça contribuía para um ledger de informação sobre aquela peça de roupa, explicando, obviamente tinha lá a composição da peça, não é? Se é de algodão, de linho, mistura, etc. Mas também deixava sempre informação sobre, eu comprei esta peça um dia depois de, sei lá, ter a minha primeira filha, ou seja, dava ali uma tónica de História. à peça, Sim. que ajudava a que a pessoa que a fosse comprar não visse aquela peça simplesmente como mais uma peça de roupa. Epá, agora é giro, vou usar, mas depois deito fora. Ou não, porque havia uma ligação pessoal com Emocional. a peça de roupa. E isso ajudava a que a peça ficasse em circulação muito mais tempo. E a pessoa ia adicionando, conforme a peça fosse passada, iam adicionando essas histórias à ficha daquela peça de roupa. E isso ajuda, de certa forma. Não era uma marca portuguesa, era uma. Eu não me recordo, confesso que não me recordo exatamente do nome da empresa, mas eu lembro que fiquei. Isto é uma boa ideia, de facto. Está-se a promover ali uma ligação emocional com aquela peça de roupa que permite que ela estenda, prolongue o seu ciclo de vida dentro do sistema. Desculpa. Pronto, e não se ouviu nada. Mas, de certa forma, aquilo que tu falas da embalagem, de certa forma, também é um bocadinho isso. Deixa-me só dizer uma coisa que isto vai trazer também outro tema que se vai começar a falar, que é a privacidade dos produtos. Porque é bom nós termos o acesso à informação, mas a Inês não quer que eu passe aqui um telefone com a tecnologia NFC e saiba se a camisola custou 10 ou 1000 ou não veio. E claro que há formas de podemos associar o produto, não sei, mas acho que também vai ser um tema de como é que nós temos acesso à informação de forma segura, porque quanto mais informação nós colocamos, não é, mais o risco existe dessa informação poder dar detalhes que não são supostos passar. Portanto, há muitos desafios também para Mas resolver. o desafio da privacidade é um desafio global em todos os setores, não é? Ela existe mesmo. E aqui não dá para resolver só com coisinhas a dizer aceito os cookies, como Exato, resolvemos o exato. RGPD. Temos mais perguntas? Eu queria colocar uma questão. Como consumidor, todo este trabalho, julgo eu que será bem feito e tem toda a lógica de ser. E falando muito diretamente, quem é que vai pagar esta fatura toda? As empresas vão ter que se remodelar, vão ter que controlar, vão ter que monitorar outras empresas onde estão a comprar os seus fornecedores e tudo mais. Será que não vai haver um target que tem que voltar aos tempos primitivos, que não foi lá atrás e está à frente, para pagar esta fatura? Porque estes 3 euros vão deixar de existir, certo? Será que toda a gente tem essa possibilidade de entrar neste mundo? Só uma segunda questão, já agora. O que é que vão ser feitos aos carros elétricos que hoje estão a invadir o nosso mercado, quando não temos empresas que consigam reciclá-los? Bom, que não existam empresas que consigam reciclar não é bem assim. Não é. Existe possibilidade de reciclagem, a questão da bateria é uma questão, mas neste momento eu sei que existe linhas de investigação apoiadas pela Comissão Europeia, especificamente associadas à recuperação de materiais a partir de baterias usadas. Seja recuperação de materiais, matéria-prima crítica, porque a União Europeia é 91% dependente do exterior para matérias-primas críticas, como sejam as matérias-primas críticas que estão dentro das baterias. E, portanto, a Comissão Europeia, ao aplicar, por exemplo, as baterias automóveis elétricos, foram os primeiros produtos a serem abrangidos pelo DPP, e esse já está a rolar já há algum tempo.
precisamente por isso, ou seja, eu quero saber exatamente qual é a composição desta bateria, quero saber como é que eu tenho que proceder para conseguir retirar o material que eu pretendo desta bateria, ou como é que eu posso colocá-la em sistemas que permitam dar-lhe uma nova vida, e, por exemplo, a EDP, ainda há pouco tempo, tem uma linha de negócio especificamente para isso, ou seja, como é que eu reaproveito as baterias automóveis em outros sistemas de retenção de energia, por exemplo, criando baterias maiores que possam servir, por exemplo, casas, habitações, para reter energia capturada durante o dia. Portanto, há aqui uma série de linhas financiadas a nível europeu, precisamente para avançarmos nessas questões. Okay? Quem é que vai pagar? Há aqui uma mistura, não é por acaso, que nos últimas COPs, não a passada, mas há mais tempo atrás, se falava que a questão do investimento privado era uma questão. E este movimento que se assiste a nível do sistema financeiro já é muito para ir ao encontro dessas questões. Ou seja, existem pressões no sistema bancário, nomeadamente do Banco Central Europeu e de outros, que dizem aos bancos, meus amigos, vocês têm que ter ratings específicos para a área da ESG das empresas para poderem emprestar com margens de segurança relativamente fortes. Portanto, investimento privado vai ter que acontecer. Não vai ser só dependente de investimento público. E aqui todo este movimento em torno destas áreas em particular virá, a meu ver, muito por essa via. Investimento privado do sistema financeiro, acoplado a muito investimento público na área de investigação e inovação nestas matérias. Portanto, os Marie Curies, os Horizonte Europa, a inovação, para apoiar esta transformação. Pelo menos assim espero. O custo, é assim. E também vai fazer os processos mais eficientes. E mais eficazes, não é? Ou seja, tecnologia, modelos de negócio, estilos de vida, quer dizer, para nós conseguirmos estar dentro das barreiras, das fronteiras seguras de um sistema planetário, não é um tema que se possa resolver com uma bala de prata e uma inovação espetacular que vai resolver o problema todo. A resposta é feita de várias respostas, umas mais pequenas, umas maiores, mas de facto não é uma única solução que vai gerar que vai resolver o problema ou que vai resolver a situação. Existem aqui vários pontos de entrada de respostas na sociedade, nas empresas, na banca, no regulador, que têm que existir para que, de facto, nós consigamos ter um sistema natural, um sistema social, um sistema económico mais equilibrado em termos dos teres e os haveres entre uns e outros. E eu só questão no automóvel, muitas vezes ouve-se muito aquela coisa de agora se mudássemos todos para elétrico não conseguíamos. É verdade, mas quando se começou a massificação do automóvel, também se dizia there's no enough oil, ou não conseguimos extrair. Ou seja, o que vai acontecer é que quanto mais for também a pressão do consumidor, Claro, mais as tecnologias e as empresas também se vão adaptar mais rápido. Há 10 anos era impensável, se calhar nós hoje pensarmos, tínhamos a quantidade de facto de veículos elétricos que temos, com tudo o que ainda podem ter de mau, e seja em termos de eficiência das baterias, seja até dos seus processos de produção. Mas é uma prova muito grande de como a adoção quando aliamos a inovação, e houve muita inovação das empresas, umas novas, outras já estabelecidas nessa área, mas a vontade dos consumidores a querem aderir a isso, mesmo com um preço um pouco mais elevado do que o standard, que isso pode puxar para a frente. Agora, é como a Inês diz, não há balas de prata, mas que as coisas vão mudar, eu acho que sim. Sim, e fazemos todos parte. Num efeito secundário que é vantajoso, que é as pessoas perceberem que eu não posso comprar uma t-shirt, já não vai haver t-shirts de 3 euros, portanto não posso comprar 2 ou 3 em cada verão, e portanto compro uma de 20, mas compro uma que me vai durar 3 ou 4 verões, por exemplo.
porque isso também é necessário. E adapto também os meus hábitos de forma a fazê-la durar durante 2 ou 3 verões. Que isso também é muito importante, não é? Não é só está disponível a 3 euros ou está disponível a 20, mas precisa de um cuidado diferente. E essa consciência do consumidor é também uma mudança. Não só estes DPPs ou toda esta regulamentação. É importante perceber que enquanto isto está a acontecer na parte das empresas, nós, consumidores, também temos o nosso papel e temos de fazer os nossos caminhos para nos encontrarmos todos. Temos mais perguntas? Queria só fazer uma questão. Duas questões. Relativamente foi falado aqui o tema do Nutri-Score e todos nós sabemos o quão o Nutri-Score tem alguns temas sobre fraude, ou falta de enquadramento, ou algo dentro desse género. A minha primeira pergunta era sobre se o DPP também tem estratégias de antifraude, seja com base na auditoria, seja com base em outros sistemas, que adequem e deem exatamente uma informação fidedigna ao consumidor, seja ele qual for. Porque a questão da fraude prejudica tem toda também uma cadeia de valor e prejudica-se a esta área em concreto também. A partir do momento em que nós aproveitamos e dizemos, ok, greenwashing, mas nada acontece, e greenwashing é fraude, nós temos aqui, fazemos mal ao próprio mercado que está a tentar emergir ou a tentar sustentar-se. Portanto, a minha primeira pergunta era relativamente a isso, porque, na verdade, eu quando fiz a pós-graduação em gestão da sustentabilidade, criei em marketing uma coisa que eu hoje considero um cancro. Era uma ideia de negócio que era a reutilização dos copos. Portanto, eu era miúdo e percebi que quando ia ao bairro alto e queria devolver o copo para receber a 10ª cerveja, o copo ia e já não voltava, portanto era sempre o mesmo. E eu aproveitei para a graduação e criei os copos reutilizáveis e chamei-lhe de refill e foi, não tive muito boa nota, mas isso interessa. Mas isto para dizer que hoje em dia eu considero que os copos reutilizáveis, na verdade, é uma aplicação de uma taxa, ou a aplicação de um imposto, ou a aplicação de um negócio, e não efetivamente aquela cenoura que nos fizeram vender. E eu tenho a mesma sensibilidade para isto relativamente aos DPPs e isto. Ou seja, estamos a criar, de facto, um negócio que alguém vai ter que pagar, mas que a falha dele é que vai ser só apenas um negócio e não a cenoura que nos querem vender através de um regulamento. E ligando isto ao Nutri-Score, muito boas intenções, mas... e depois só iria também tocar aqui no tema do têxtil, que tem que ver com a internacionalização do mercado e jogar aqui um bocadinho com o timing ou o delay que nós estamos no timing da aplicação da legislação. Nós vivemos numa economia global e, obviamente, a Shine tem capacidades de investimento que uma têxtil em Portugal não tem. Portanto, a Shine demora 10 dias a adaptar-se e está tudo bem. E em Portugal, o nível de investimento que nós precisamos de fazer, porque alguém vai ter que pagar, é muito maior. Portanto, eu acredito que é uma boa cenoura e que hoje em dia já não é uma cenoura, é um stick, como se fala em governance, mas que nós fazemos continuamente estes delays na aplicação da legislação, exatamente porque todas estas iniciativas só ao longo dos 12 meses têm uma ou duas ou três ou quatro vezes. Se fossem 20, aí nós conseguimos perceber que o know-how, as perguntas, a riqueza destas discussões era muito maior, portanto já dava para aplicar a lei, portanto já estávamos todos preparados. Portanto é isto. Desculpa. Quem é que quer responder, caríssimo? Não passes por mim, eu falo com o João muitas vezes, portanto... Esta visão a nível das empresas que nós temos é que, assim, por exemplo, a proposta do passaporte digital que apresentamos tem um lado precisamente a certificação das empresas. E a certificação, estamos a falar de certificação quer dos rótulos ecológicos, do conteúdo que existe ao nível da matéria-prima, que poderá ser ou é reciclado,
Temos também na proposta do passaporte digital de produto, por exemplo, as questões das certificações das empresas, ao nível de quê? Da responsabilidade social, e estamos a falar, por exemplo, de uma SL 8000, de uma SMETA, que são requisitos de responsabilidade social, onde tem normalmente códigos de ética e conduta, questões de corrupção, enfim, de compromissos éticos, e que é tudo monitorizado por uma entidade independente, que são auditados constantemente, mesmo, por exemplo, o próprio setor tem uma certificação que é muito alargada em muitas empresas, que é o SPEC, que é a sustentabilidade no processo produtivo, onde não é só a qualidade, são as questões ambientais, as questões sociais, inclusive a questão ligada à saúde e segurança dos trabalhadores. Portanto, auditado por entidades independentes. Agora, é assim, nós sabemos que o mundo não é perfeito, não é? Portanto, quem tem intenção de cometer fraude, não é? Só que realmente nestes processos que são monitorizados por entidades independentes em auditorias, isso será detectado. Por isso é que a Raquel estava a dizer, e muito bem, que a proposta de passaporte digital do produto do CITER, nesta fase, está a ser um bocadinho, poderá até ter requisitos acima daquilo que poderá ser definido, não é? Porque realmente nós sabemos qual foi aqui a questão, foi as boas práticas. Como nós, o setor têxtil é private label, o setor, as empresas são completamente auditadas constantemente por questões sociais, pela questão da cadeia, portanto, quais são os fornecedores, onde é que tu vais atingir, onde é que tu vais comprar a matéria-prima, onde é que tu vais fazer o tecido. Não é só eu, confeccionador, que apresento a minha encomenda à marca, mas eles também estão a auditar a minha cadeia de abastecimento. Ou seja, a due diligence já existe. Já existe, está a acontecer. Podemos esquecer que o setor têxtil português trabalha para grandes marcas europeias. E, portanto, elas próprias nos obrigam, nós, setor, a sermos cada vez mais exigentes. Daí o trabalho está mais ou menos facilitado, digamos assim, para este passaporte. Mas, obviamente, que alguém vai pagar. As empresas vão pagar muito. E o consumidor, a sociedade civil, terá que ser exigente o suficiente para que possa também ela contribuir, pagando uma peça, não os 5 euros, mas os 20 euros, porque sabe que o grande investimento parte de um setor para lhe dar resposta às suas tendências, às questões da sustentabilidade, que o planeta exige, mas nós também estamos a obrigar ou a querer que isso aconteça. Também não podemos esquecer que há bocado falava-se das Shines, desta vida. Portugal e a Europa não é produtor de fibras. Tudo o que é trabalhado em Portugal e na Europa vem de muito longe. É preciso, e o BID está a tentar contribuir para isso, é preciso encontrar soluções de matérias-primas produzidos, essencialmente em Portugal, mas será tudo impossível, mas na Europa próxima, para que a pegada seja menor, para que não tenhamos que depender de informações que nos podem ser dadas de forma falsa, que nos enganem com a informação. Nós na Europa já temos vários mecanismos com as auditorias, que também estão na China e também estão na Índia, é certo, mas não são comparáveis. Os valores, a vivência desses países, da China ou do Paquistão, eles veem as coisas de forma diferente que nós aqui na Europa. Da forma como encaramos o trabalho infantil, das mulheres, enfim, uma infinidade de coisas. Portanto, aquilo que nós queremos é cada vez mais comparar o comparável. E, portanto, produzir e controlar cada vez mais em países em que nós possamos nos comparar. Mas é um longo caminho, queria dizer, mas vai ser um longo caminho. Obrigada a todos. É sempre muito bom estar aqui, discutir estas ideias com todos, aprender conceitos novos, como é que implementamos os desafios. É sempre muito bom e obrigada pela vossa presença.